Conceição Santos Laurindo, Elizabeth Gonçalves Damasceno Aquino, Elson Barreto, Emília Nunes Martins Pereira, Heraldo de Matos, Érica dos Santos Carvalho, Esmeralda de Souza Gomes, Esther dos Santos Silva. Eu sei que vocês estão mais bem preparados do que eu, né? Porque eu não estudei para fazer isso, né? Vocês estudaram, né? Então vocês estão mais bem preparados do que eu, né? Com certeza. Nós vamos conduzir nesse momento de maneira que vocês, como aspirantes, né, a uma nova igreja, possam expressar aquilo que vocês creem e aquilo que vocês têm entendido sobre ser igreja. A primeira pergunta, ela parece formal, né? Mas precisa ser feita, né? Vocês desejaram, ou estão desejando, né, se organizar em igreja? Parece aquela pergunta em casamento, né? Espontaneamente ou foi pressão? Hein? Espontaneamente, né? O pessoal não botou pressão sobre vocês não, né? Então tá, né? E por que vocês desejaram se organizar em igreja? Aliás, vocês já são igreja? Sim. Mas também desejam ser igreja? Que confusão é essa que vocês arrumaram então? Hein? Sim. Isso. É isso? Uma igreja batista que deverá ser o quê? Submissa agora a Parque Guarulhos? Ela vai ser o quê? Autônoma. Mas tem que tomar benção a mãe, né? Senão vocês vão ser os filhos da mãe. Tá abençoado, né? Então tá. Mas isso é importante, né? Não é uma decisão de vocês, espontaneamente, né? Então, em um aspecto, vocês já são igreja, né? E por que vocês já são igreja? Por quê? O que vocês podem dizer, e responderam certo, que já são igreja? Porque nós somos o corpo de Cristo. São o corpo de Cristo. Aceitaram Jesus? Sim. Todo mundo que já aceitou Jesus? Já? Tem certeza? Né? Você já fez essa pergunta para eles? Pastor, isso aí, pastor da igreja, já fez, né? Pastor deles. Então vocês aceitaram Jesus. A Igreja Batista do Parque Guarulhos é filha da primeira Igreja Batista de Guarulhos. Então, esta igreja que nasce hoje é neta da primeira de Guarulhos, da qual eu sou pastor. É com muito prazer, muita alegria que eu posso ser chamado de vovô, então, pela igreja. E a igreja de Guarulhos pode ser chamada de vovó. Tá? Sempre que puder, vocês passam lá para tomar a bênção também. Bom, estamos lá em cooperação, tudo que vocês precisarem, estamos juntos lá para servir também. Voltaire, conhecido na história como cientista e filósofo, muitos anos atrás, ele ousou dizer que este livro, 100 anos depois da afirmação dele, seria um livro para jogar no lixo, não serviria mais para nada. Coitado do Voltaire, que Deus tenha, que ele tenha encontrado misericórdia antes de partir, porque por ironia da história, a casa onde ele morou em Paris virou o centro de distribuição de Bíblias para todo mundo. Amém? Essa palavra é uma palavra viva. Eu vou explicar com uma experiência que eu vivi na minha família. Minha mãe, convertida a Cristo, lutou durante muitos anos intercedendo pela conversão do meu pai, que estudava até com pessoas espíritas e tinha uma noção deturpada da salvação. Um dia, pastor Isaías, ele entrou em casa e chamava minha mãe de Marivalda, ambos já falecidos. Marivalda, Marivalda, que é, José, que é?
entra aqui, o que é? Algum filho, alguma coisa? Não, entra aqui, traga os dois no quarto. E ele falou assim: eu agora sei que a salvação é pela graça mediante a fé. E como que você chegou a essa conclusão? Lendo Efésios 2, 8. A família resolveu estar lá no túmulo dele, ficando na paz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu queria também, irmãos, aproveitar o ensejo para... A história tem mostrado que quando uma igreja começa bem, ela caminha bem e vai naturalmente terminar bem com a volta de Jesus. Quero parabenizar a igreja pela escolha do pastor, pela sabedoria da igreja, porque além de escolher um pastor, escolheu um profeta. Eu conheço a família, são irmãos comprometidos com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Os irmãos fizeram uma belíssima escolha. Eu queria dizer para a igreja: ame esse livro. Esse livro é para a salvação, para a santificação, para a edificação do povo de Deus. Ó Deus, nós queremos dizer, ó Deus, da nossa alegria em ver a disposição, a disponibilidade, a prontidão desses irmãos unidos aqui neste novo bairro, proclamar o teu nome e falar bem alto do teu amor e acolher em teus braços muitos que com certeza virão até aqui direcionado pelo Senhor mesmo. Pervertidos o poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Aqui nesta noite, momento em que está realizando um sonho, e eu vejo aqui alguns irmãos que estão desde o início, e nós sonhamos com isso, e pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. É emoção muito grande quando nós podemos lembrar do que aconteceu, e a gente pode dizer que tudo foi feito por Deus. Nós não teríamos nenhuma condição de realizar nada se não fosse o nosso Deus. Este dia é um milagre do Senhor. Estamos felizes também que temos aqui alguns irmãos, colegas de ministério, colegas de trabalho, trabalho secular, amigos que estão presenciando esse momento importante da Igreja de Cristo, a Igreja Batista em Parque Rio Branco. Nós vamos para meditar na palavra do Senhor nesta noite, uma mensagem à igreja. O pastor Isaías é o primeiro pastor da igreja e eu sou o primeiro mensageiro da igreja, dessa amada igreja. Para mim é uma honra muito grande, um privilégio de Deus, que Deus está me dando. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. O pastor Isaías já leu algum texto. A gente vai ler o texto no capítulo 16. Nós estaremos lendo do versículo 13 ao 23. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem o tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer de muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, nossos corações mais uma vez. Para isso nós estamos aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma palavra à igreja, a nova igreja batista, em Parque Rio Branco. Nós vivemos uma realidade, um tempo em que as pessoas não têm bem definido em sua vida, em suas mentes, o que realmente são os valores para uma vida cristã, uma vida como igreja. E isso tem afetado diretamente a Igreja de Cristo em todos os lugares. E o motivo em que a gente vê isso aqui na terra é que as pessoas não têm uma definição de quem é realmente Jesus. Nós podemos buscar, à luz da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tem revelado para a sua igreja, e traz para a igreja a convicção do que realmente ela deve fazer e quem realmente é Jesus. E nesse texto, Jesus mostra aos seus discípulos o seu plano para edificar a sua igreja. E um texto bem claro, quando o Senhor fala do seu propósito em edificar a sua igreja. E a primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto é que essa igreja, ela tem um dono. A igreja, ela tem um dono, ela pertence a alguém. Ela não pertence à sociedade, portanto ela não deve seguir os passos da sociedade, ela não deve obediência à sociedade, ela não deve ceder os desejos da sociedade, ela não deve fazer as vontades da sociedade. Ela deve seguir os desejos do seu dono. E o seu dono diz que a igreja não deve se conformar com este mundo, mas andar nos caminhos do Senhor. Ela deve viver no Espírito. Essa igreja, ela deve obedecer ao seu dono. A igreja não pertence a alguma pessoa aqui na terra. O pastor Ronaldo falou que a igreja pertence a quem? Ao Senhor. Ela não pertence a homem nenhum, ela não pertence ao pastor, ela não pertence a nenhum membro da igreja, ela não pertence à diretoria da igreja, mas ela pertence ao Senhor. O pastor, a diretoria, os oficiais da igreja, eles estão aqui para servir ao Senhor. Eles estão aqui para serem usados pelo Senhor. Portanto, ninguém deve fazer alguma coisa que seja diferente da vontade do Senhor. E se alguém pretende fazer algo que não seja da orientação do Senhor, esse alguém não deve fazer parte dessa igreja do Senhor. E essa igreja que ela tem um dono, ela precisa conhecer o seu dono. Interessante que o Senhor pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem sobre mim? O que dizem ser o Filho do Homem? E aí foi as mais variadas respostas, e na lógica humana eles poderiam até estar respondendo certo. Eles disseram: João Batista é um dos profetas, ele é o Elias. Até mesmo que Elias tinha um bom ministério, um excelente ministério, e isso foi comparado com o ministério de Jesus, mas não era essa a resposta que Jesus esperava do seu povo.
Mas Jesus não estava muito preocupado com a resposta das pessoas lá de fora. E Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Essa é a resposta mais importante para a igreja. A igreja precisa saber quem é o Filho do Homem. O mundo pode não saber quem é o Filho do Homem. O mundo pode não saber quem é Jesus, mas a igreja tem por obrigação saber quem é Jesus. Isaías Alves Machado. Eu tive o prazer de batizar o Isaías. Tive o prazer de fazer o seu casamento. Estava acompanhando durante esse período. Eu batizei o Isaías, batizei o Neemias. O Josias, a família, né? Só não batizei os pais dele, mas eles foram minhas ovelhas há muito tempo. Irmãos, existe aqui em Parque Rio Branco um desafio muito grande. Pastores queridos, aqui nós estamos reunidos, aqui vai ser um edifício de 3 andares. Aqui não será o templo definitivo. O templo vai ser construído aqui ao lado. A congregação, junto da igreja, comprou esses lotes aqui, onde já essa construção foi feita em caráter especial para esta oportunidade. Aqui onde nós estamos, depois vai ser dividido em salas também, à semelhança dos outros pavimentos. E o templo ali ao lado, tudo sendo feito na consciência do crescimento do reino de Deus neste local. O pastor tem uma visão grande de crescimento. Na diretoria tem um dos vice-presidentes que tem uma visão de igreja multiplicadora. É missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor João Marcos. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, os irmãos que aqui estão atuando a partir de agora como igreja. Que Deus os abençoe, sustentando, guiando, e a cada dia os irmãos permaneçam de joelhos diante do Senhor, buscando através da oração o crescimento espiritual e trabalhando para a glória de Deus. Com a palavra, o pastor Isaías para sua palavra final e encerramento de todo o trabalho desta noite. É motivo de muita alegria. Eu queria pedir ao pastor João Marcos estivesse aqui ao meu lado. É um momento de alegria para mim, um momento de desafio, também de muita emoção. Há 25 anos, sou membro da Igreja Batista Parque Guarulhos, e a gente faz o plano de entrar, mas eu nunca fiz o plano de sair. Por diversas vezes tive a oportunidade de ir para outros lugares, mas eu sempre disse que a minha família e também a minha igreja não me deixaria sair de Campos. Eu nunca planejei sair da Igreja Batista Parque Guarulhos, assim como o pastor Moisés e outros pastores que ali passaram. Mas chegou o tempo de Deus, e louvo a Deus pela Igreja Batista Parque Guarulhos, pelo meu pastor Cei, que é mais que um pastor, é um pai, né? É um amigo, e eu sei que terei, enquanto pastor, terei ele ao meu lado para me ajudar. Está ao meu lado o pastor João Marcos, né? Que não vai me deixar órfão, que não vai voltar, não vou deixar sair também. E eu fico alegre porque ao longo desse ministério muitos pastores me ajudaram. Esse aqui, o pastor Wilton Miranda, que no momento inicial esteve junto comigo, nós devemos trabalhar bastante, e a igreja o ama muito, e tem muita gratidão, né? Não apenas a igreja, mas eu também. Esse trabalho, pastor Wilton, é fruto das tuas orações, do teu empenho, da tua dedicação, aquilo que você, Eliana, o Wilton Júnior e a Lara, através da tua vida também veio lá no Elton, né? E também está aqui junto comigo. Louvo a Deus pelas portas que Deus tem aberto para você também no ministério. Não estou pedindo que Deus feche a do pastor João Marcos, né? Mas que Deus tenha misericórdia de mim, porque sabe o quanto eu preciso de ajuda. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar pastoreando uma igreja, a Igreja Batista em Parque Rio Branco. E espero poder corresponder a todas as expectativas do dono da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que ilumine a cada um de nós, para que todos possamos servi-lo com toda a dedicação. Nós louvamos a Deus pela coragem e determinação dessa nova igreja, que em 140 dias pôde perseverar em oração e financiar e ajudar a construir essa obra. Claro que não está acabado, e eu peço desculpa a todos os nossos irmãos visitantes, por não termos todas as dependências, principalmente os banheiros prontos, mas fizemos com todo empenho. 140 dias.